estado de Minas Gerais. Excelência, deixar claro, o senhor que nos fala, muito antes do comandante do Polícia Militar, é um cidadão desense, escolhido pelo povo. O senhor, cidadão na área de Ribeirão das Neves, o que muito me agrada, o que muito me apraz, e esse mesmo péssimo comando é o que sou Ribeirão das Neves, das cidades mais violentas do Estado, e hoje colocou Ribeirão das Neves fora do rol das 30 cidades mais violentas do Estado. O Estado 70ª cidade, aproximadamente. É uma polícia militar, excelência, que muito antes de reprimir e prender, orienta, educa e apoia. Nós tomamos aqui um fato isolado para julgar toda a ação da polícia militar. E os outros movimentos líderes excluídos que nós tivemos nos últimos 7 setembros, quando os viatores estavam lá a balizar o movimento, como essa mesma viatura que foi reclamada como postada da Câmara Municipal, também estavam presentes nos outros movimentos também, desses excluídos do 7 de setembro. Isso é verdade, senhores. Né? É verdade, excelência, que nós tínhamos uma viatura postada no pátio da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, cumprindo ordem do comando, para balizar o movimento Nós Tomamos Neves, os gritos excluídos. É rotina, é uma praxe na Polícia Militar. Qualquer que seja a manifestação, um acompanhamento sistemático no sentido de prover a segurança aos participantes dessa manifestação. E, mais uma vez, reiterar que em todas as nossas intervenções, o que se buscou foi consolidar o conceito de polícia cidadã, uma polícia que busca cada vez mais a mediação de conflitos, e muitos dos apontamentos apresentados aqui nesse plenário comprovam as mediações de conflito por parte da Polícia Militar, e essa é a nossa tônica. Fazer da Polícia Militar um segmento indissociável da comunidade nevense, e cada vez mais uma participante ativa desse processo de transformação social que nós temos em Ribeirão das Neves. Muito antes que o inimigo, o que nós queremos é cada vez fortalecer os feitos legítimos da comunidade nevense. Muito obrigado. Coronel Godinho, vários manifestantes, eu acho que também o senhor não pode fazer uma interpretação dela. Várias falas aqui foram elogiosas da Polícia Militar. Essa presidência também já recebeu manifestação elogiosa ao senhor de um juiz muito sério, que já foi ameaçado de morte, já foi dado tiro no seu carro, porque ele lutou contra a bandidagem e oligarquia em Ribeirão das Neves, que é o juiz Anderson Souza Lima, né? Pelo qual a gente não nutre só um respeito profissional, mas uma amizade fraterna de irmão, né? E ele já me disse do trabalho, como mudou, inclusive, talvez o senhor não saiba, mas já teve problemas de que forças políticas queriam desacreditar o trabalho do senhor lá, e o juiz Anderson Souza Lima entrou em contato com essa presidência e nós entendíamos que o papel que o senhor cumpriu em Ribeirão das Neves contra até algumas oligarquias, nós nos posicionamos como setores do comando contrário, ainda que sou como major. Então, o doutor Anderson é alguém que tem muito respeito, mas eu acho que uma situação como essa trazida aqui, do subtenente Gilberto, tem que ter um procedimento de investigação. E essa questão trazida em relação ao outro tenente, o senhor já devia tomar a iniciativa e abrir um procedimento investigativo. Eu, inclusive, vou, até para facilitar isso, vou aprovar aqui um requerimento, aproveitando aqui a presença do grande sindicalista e deputado, né, Luiz Carlos Miranda, encaminhando também as notas taquigráficas ao senhor. Eu acho que com essas notas taquigráficas, o nome das pessoas deve ser todas conhecidas do senhor. E eu notei aqui que as intervenções das pessoas mais da base, mais populares, foram fazendo um antiponto e até lamentando esse episódio. Até
até lamentando esse episódio. Então eu vou aprovar um requerimento encaminhando as notas taquigráficas, que eu acho, e também em relação ao próprio tenente, né, Alexandre, o senhor deu uma ordem, os militantes falaram que não foi cumprido. Então seria o caso também, como manda o bom procedimento, que investigue, ouça as pessoas, por que em vez dos 3, dos 5 minutos, viaturas ficaram na frente. O senhor não tem condição de acompanhar tudo que o subordinado faz. Mas eu acho que diante do reclame da população, é abrir o procedimento. Então eu vou encaminhar as notas taquigráficas para o senhor, porque eu acho que o senhor podia se antecipar, até por esse trabalho, de resultado positivo de combate à questão do crime. Agora, Ribeirão das Neves vive uma situação de enxugar gelo. O que acontece quando se abre tantos presídios lá e não se respeita a questão do número fechado, que teria que ser obrigatório no presídio? Porque o preso vai, a família muitas vezes é do norte de Minas, é do noroeste de Minas, vai visitando com muita dificuldade, depois tenta comprar um imóvel num lugar muito paupérrimo, muito pobre, numa favela, ou muitas vezes fazer ocupação, e aí você tem toda uma migração de problemas que as políticas públicas municipais, por mais eficientes que sejam, e as de Neves não são tão eficientes assim, senão o povo reclamava, apesar de ser um município proporcionalmente da região metropolitana, que mais recurso per capita recebeu do governo Lula. O prefeito lá vai privilegiar aquelas avenidas sanitárias, tudo é caríssimo, um custo altíssimo. É o município que, per capita que mais recursos, aí incluído não só a questão social, mas obras, isso tem essa estatística, tá? Mas recebeu, mas cresce desordenadamente. Essa é a questão, cresce desordenadamente. Então eu acho que esse movimento Nós Amamos Neves é um movimento que eu acho que a polícia militar deveria ter um representante formal nesse conceito de polícia cidadã que o senhor levantou, como falou que a polícia civil, policiais civis participam, que também militares participassem. Porque eu acho que uma palavra tão forte, amor, amamos uma cidade, é gente que quer bem essa cidade. E que eu acho, o senhor como cidadão nevense, como levantou, eu acho que o grupo sabe. Então é importante, então eu vou encaminhar as notas taquigráficas ao senhor, porque eu acho que até para fazer jus a essa intervenção, o senhor se poderia se antecipar nesses 3 casos. E eu, se o senhor notar, a minha condução inicial nas perguntas com o padre, eu fui duro. Vem cá, quem deu a ordem foi o coronel? Quem mandou? Quem telefonou? Se o senhor notar, eu fui duro com o padre geral. Eu queria a precisão de quem era o responsável. E ele disse que não. Mas agora, o pós, né? Eu entendo que numa lógica militar, o senhor tem que apoiar o seu subordinado, mas não pode apoiar diante de um erro. Seja um erro pequeno, com a punição de uma anotação, ou seja um erro maior, até com expulsão, né? Então eu acho, até para fazer coerente isso, eu vou dar essa oportunidade, que eu acho mais correta que o senhor está falando, e que a redução da criminalidade caiu em Ribeirão das Neves, mas caiu, sabe por quê? Porque também as pessoas estão resgatando a cidadania. Caiu porque a polícia militar e o comando da polícia militar passou a ter uma ação propositiva. E te digo mais, caiu porque também houve uma punição grande a policiais civis que estavam envolvidos com bandidagem, com tráfico de droga, e que eu, lá no colegiado da corregedoria que representa a Assembleia, nós exigimos a transferência e a punição, só que são alguns militares, só que o senhor sabe que estão sigilosos alguns procedimentos que eu não posso anunciar aqui, porque o doutor Wenderson, né, junto com o promotor, fez vigília no final de semana para prender traficante que era liberado nos finais de semana para fazer tráfico, o senhor sabe disso muito bem, também investigação sigilosa, né, traficante que era dispensado. Né? Então eu acho que tem um conjunto de coisas que eu tenho certeza. O movimento Nós Amamos Neves contribuiu com esse resgate de cidadania para que essa violência caísse. E tem que contribuir mais, sabe? Se você olhar, tem muitas distorções do modelo da intolerância zero de Nova York, porque principalmente as pessoas só veem a questão da intolerância zero. Mas teve algumas medidas anteriores que só a tolerância zero não suportaria. Que a comunidade dos guetos, dos locais pobres,
elas se mobilizaram. Mães com filhos envolvidos com tráfico expulsaram traficantes na marra de algumas comunidades pobres. Houve a sociedade, principalmente a sociedade negra da periferia, exigiu uma intervenção na polícia, né? Tanto que foi praticamente assim uma grande intervenção na polícia. A gente pega o que muitas vezes a imprensa neoliberal quer mostrar, tolerância zero, que ele se volta com os pobres, mas não vê os antecedentes que teve. Então, lá em Nova York, houve a redução da violência porque a comunidade se mobilizou, porque a comunidade se junto, resgatou a cidadania. Então, eu acho que isso aí, ó, é mão dupla. Segurança pública é, antes de tudo, um conceito de defesa social. Um conceito de defesa social não se faz sem comunidade, sem mobilização, sem organização, sem exercício pleno de cidadania. E quando eu digo para o senhor, e eu não quero aqui explicitar, que forças políticas tentaram desacreditar o trabalho do senhor, o Dr. Anderson foi um grande defensor. O senhor sabe muito bem aonde eu estou falando, porque o senhor não estava agradando a gente que estava no poder. Então, eu acho que vamos encaminhar as notas taquigráficas. Em votação, encaminhamento das notas taquigráficas ao Coronel Godinho. Senhores deputados do aprova, permaneçam com desconto, aprovado. Sério, Celinho sem troféu para sua intervenção final e vamos terminar a reunião. Pois bem, eu quero só fazer minhas considerações finais, dizendo que, ao ser procurado pelo Sidney do gabinete, para que a gente pudesse ouvir os dois lados do ocorrido dos dias 7 de setembro em Ribeirão das Neves, eu quero dizer que eu estou hoje realizado com essa audiência pública. Para mim, foi aqui, de forma clara, de forma desarmada, colocado para todos nós, e do comum da polícia, que o abuso de poder foi exercido em Ribeirão das Neves no dia 7 de setembro. A opressão ao direito de liberdade foi exercido em Ribeirão das Neves. Impedimento a um ato legítimo. Impedimento à cidadania. E a perseguição, uma leitura que eu faço, ela é clara. Porque quando o companheiro Sidney estava com a faixa erguida, ele não estava sozinho segurando a faixa, tinha mais uma outra pessoa segurando a faixa. E por que só o companheiro Sidney que foi preso, detido? Então mostra aí uma perseguição pessoal ao companheiro Sidney. Uma perseguição a toda a mobilização feita hoje por essa rede Amazonas. Como o companheiro Durval colocou, não quer nada mais, nada menos que a cidadania seja respeitada em Ribeirão das Neves. Eu quero deixar o meu protesto. Não estou fazendo crítica à Polícia Militar de Minas Gerais, mas a atitude, de forma errada, de forma até irresponsável, conduzida pelo militar que desencadeou todo esse abuso de poder. Quero acreditar que, ao encaminhar essas notas, esses requerimentos aprovados, o desdobramento dele seja no sentido de reparar os erros e que, nos próximos anos, esse direito de liberdade seja respeitado no município de Ribeirão das Neves. São minhas considerações finais. Eu gostaria, aproveitando que a gente está transmitindo ao vivo, até em função da doutora Eliana Calmon, a colegiadora nacional, quero informar que nós já tivemos aqui em Minas vários juízes afastados, recente pela questão da vinda de sentença de habeas corpus, um desembargador e uma juíza de Ribeirão das Neves, que a Comissão dos Direitos Humanos contribuiu diretamente para isso. Na próxima semana, nós vamos fazer uma outra denúncia do Tribunal de Justiça, com provas cabais de que traficantes estão comprando habeas corpus no Fórum de Belo Horizonte. Nós temos prova, vamos provar, vamos mostrar para a sociedade. E vamos dar o nome do juiz que está vendendo e com preço. E aí, eu vou dizer, liberdade de vários traficantes. Só um que eu vou citar, o Rony de Oliveira.
Só um com Rony de Oliveira. Mas tem outros iguais. Inclusive com testemunho de outros juízes que eram titular na vara, testemunho de oficial de justiça corajosos que nós já tomamos. Então, na semana que vem, a doutora Eliana Calmon vai ter mais uma vez a alma lavada, que tem realmente bandido. E é interessante que um dos envolvidos já foi denunciado por nós na soltura de um traficante há 7 ou 8 anos atrás, no sul de Minas, onde ele recebeu um carro de prêmio e, na época, nós não tínhamos CNJ. A Corregedoria arquivou o procedimento contra esse juiz. Então já é freguês nosso, nos envolvidos nessa questão da venda de sentença para traficante. E só traficante rico, né? Porque traficante pobre não pode cobrar isso. Então só quero dizer que na próxima semana nós vamos fazer essa denúncia, na segunda ou terça-feira, só estou dependendo do último documento do caso, que eu acho que vai mostrar que a doutora Eliana Calmon tem razão quando ela fala, fica parecendo o judiciário tem bandido, o legislativo tem bandido, todo mundo sabe. O escondido e atrás de mandado parlamentar. O executivo também, então aí as operações da Polícia Federal. E nas instituições do executivo todas. É óbvio humana, as fraquezas da fragilidade humana. Da forma que a maioria dos juízes das entidades nacionais quiseram colocar, no judiciário só tem desvio de função, pessoas com desvio de função. E é lá que são julgados todos esses problemas, onde está a grande crise da impunidade na sociedade brasileira. Lamentável isso, tá? Cumprida a finalidade, mas essa semana que vem, e eu vou dar conhecimento aqui à Comissão de Direitos Humanos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidente agradece o comparecimento de todos, determina a laboratória da arte e encerra os trabalhos dessa reunião. Muito obrigado.